Fala aí pessoal, beleza? Ari de novo aqui na área, fazer um vídeo para vocês sobre um assunto, um tema que muitas pessoas têm dúvida, tá bom? Que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Algumas bíblias e algumas traduções, eles têm uma epígrafe ali no texto, no início do texto, que fala que é pecado contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Só que o texto não trata de pecado. E a gente vai ler aqui junto, vamos discorrer sobre o texto e a gente vai conseguir perceber que o que está sendo tratado ali é a blasfêmia. A palavra blasfêmia, blasfemo, é uma palavra grega que significa insulto, aviltar, caluniar, todo esse tipo de coisa, tá bom? Quando você fala, quando você profere algum tipo de palavra caluniosa a alguém. No caso aqui do texto que a gente vai ler, alguma blasfêmia, algum insulto contra o Espírito de Deus. Existem a citação desse bloco de textos em 3 evangelhos. Mateus, capítulo 12, do 1 mais ou menos ali até o 32, fala sobre essa questão da blasfêmia, tá bom? Nós temos Marcos no capítulo 3, 1 a 30, também vai falar sobre isso, sobre esse tema. E Lucas 9, 14 até o 28, e depois 12:10, que é onde fala pontualmente da blasfêmia contra o Espírito de Deus. Só que Lucas, ele por algum motivo, não sei o que aconteceu, ele pegou o versículo, a blasfêmia contra o Espírito de Deus, ele colocou em outro capítulo, em outro bloco de assunto. Bom, enfim. O que acontece? Então a gente vai tratar sobre a blasfêmia contra o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, como está aqui relatado em Marcos no capítulo 3. Eu separei o capítulo 3 de Marcos em alguns blocos de assuntos que vão nos ajudar a chegar ali naquele objetivo que é o ápice, o fechamento desse bloco que diz que os pecados cometidos contra o Filho do Homem podem ser perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo ou o Espírito de Deus não será perdoado nem nesse século, nem no próximo, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer esse vídeo. Se você tiver, de repente, alguma dúvida, alguma coisa que você queira comentar, pode fazer isso, pode deixar seu comentário ali no espaço de comentários do vídeo, tá bom? Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar. É uma posição, uma opinião diferente da que você acredita. De repente você não concorda com aquilo e você é livre para poder pensar da forma que você quiser, tá bom? Eu vou aqui expor o meu ponto de vista em relação ao texto, ao que o texto está dizendo e só o que ele está dizendo, tá bom? Vamos lá. Para isso, Marcos capítulo 3, se você quiser você pode acompanhar comigo aí. Eu separei os blocos de assuntos pelos seguintes versículos, tá bom? Vamos lá. Ó. Marcos capítulo 3, do verso 1 ao 6, versos 7 a 12, versos 13 a 19, 20 e 21, 22 a 26, verso 27, verso 28 ao 30, e aí a gente fecha, tá bom? Olha o Paulão ali. Dá um tchauzinho aí, Paulo. Dá um tchauzinho aí. É meu filho, Paulo. Então, vamos falar sobre isso aí, tá bom? Então, vamos começar. Capítulo 3 de Marcos, do verso 1 até o 6. Diz assim. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio.
E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão sã, como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, está aqui, primeiro bloco de textos. Jesus está dentro de uma sinagoga, no dia de Shabat, Yom HaShabbat, e tem ali um homem que por algum motivo, não sei se de nascença ou não sei se por algum acidente no decurso aí da vida, ele teve essa mão mirrada, seca, né? Sem movimento algum, e ele estava na sinagoga. Obviamente, esse homem era um homem religioso, que não podia trabalhar. Quando nós temos ali a citação do mandamento, quarto, em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, o 7º dia é o sábado do Senhor, né? A palavra Shabat, descanso em hebraico. Aquele homem estava ali no Shabat, mas ele não podia trabalhar porque ele tinha a mão mirrada. Mas ele era religioso, ele estava dentro da sinagoga. E Jesus estava ali também. E os homens estavam olhando se Jesus o curaria só para o acusarem. Não era assim, vamos ver se ele pode fazer, se ele não pode fazer, se ele é capaz de fazer, vamos ver. Então Jesus vai e pergunta: e aí? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? O que vocês acham que é o certo fazer no dia de Shabat? Esse homem está aqui, no dia de Shabat, na sinagoga, fazendo o que nós chamamos de serviço religioso, Avodat Hashem, é o nosso serviço religioso, e ele está aqui, certamente, buscando o favor de Deus. Senão ele não estaria aqui, ele estaria em qualquer outro lugar. Então, ele vai lá e faz aquela pergunta, as pessoas ficam caladas, e ele restitui ali a mão do homem sã como a outra, né? Então, e aí os fariseus, eles tomam um conselho com os herodianos eles representavam um partido político, e os fariseus, então, que representavam um partido, entre aspas, tá bom? Religioso, eles eram ali dentro de Israel, eles eram uma facção, os fariseus, os saduceus, os zelotes, e por aí vai. E os herodianos eram homens voltados ali, era um partido político de Herodes, e a galera que simpatizavam com Herodes. E os fariseus tomaram esse conselho com os herodianos para poder, vamos tentar estudar aqui uma forma de como a gente pode matar esse cara. Porque tudo está começando, né? É bom a gente entender todo esse contexto para quando chegar lá na frente no versículo 30, nós termos uma concepção global do que está sendo tratado. O tema principal aqui, o problema principal aqui, que eu consigo perceber, é as curas que Jesus faz. Esse é o problema principal, são as curas que ele realiza. Não importa se é na sinagoga, não importa se é na rua, não importa se é na montanha. O problema principal é as pessoas, as multidões estão seguindo os ensinamentos desse homem. Ele está curando muita gente, e os fariseus, como representavam ali um partido religioso, eles que dentro da cultura judaica, eles que praticamente ensinaram, né, introduziram a prática das rezas como um meio de alcançar o favor de Deus. Então, tinha agora esse novo homem que estava fazendo uma coisa que estava tomando a atenção que era deles, para esse homem, Jesus. Legal? Vamos lá. Segundo bloco de texto, do 7 até o 12. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, né, para que o não apertasse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira
que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, se lançavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. Então, agora, Jesus sai da sinagoga e a multidão vai ao seu encontro. O que era um problema para os fariseus, que ele estava fazendo aquelas curas no sábado dentro da sinagoga, o problema agora, eles estavam enxergando que tinha uma proporção muito maior. Porque não só as pessoas de dentro de Israel, mas as pessoas de fora de Israel estavam afluindo para dentro de Israel, procurando encontrar esse milagreiro, né? Esse curador itinerante, Jesus. Eles queriam encontrá-lo de alguma forma para tocar, para esbarrar nele. Eles queriam um favor. E eles sabiam que esse homem podia conceder-lhes esses favores. Então, tem aqui agora um problema numa proporção maior. E os fariseus estavam muito incomodados com aquilo. Os demônios, ao verem, já ficavam tudo, sabe, eles não conseguiam conviver com a presença de Jesus, porque lhes causava um incômodo muito grande. E os fariseus estavam percebendo tudo isso, né? Porque ele tem um comportamento aqui no mundo físico, esses comportamentos, essas coisas que esse homem está fazendo aqui, está afetando todo o mundo físico e o mundo espiritual ao mesmo tempo. Está acontecendo alguma coisa que a gente não está tendo domínio sobre isso aqui, não está tendo controle. E as pessoas se admiravam de como ele ensinava, porque ele tinha uma certa autoridade que os fariseus não tinham. Então, isso estava mexendo muito com os fariseus. Era agora é uma multidão, e é uma multidão até mesmo de fora da nossa nação, de fora do nosso país, e está roubando a nossa cena. Então isso aqui está muito complicado, a gente tem que resolver isso. Próximo bloco. 13 a 19, vamos lá. E subiu a um monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então, agora temos aqui uma outra situação. Jesus escolhe para si 12, e ele os envia também, para que a propagação dessa mensagem tivesse uma amplitude maior, né? Uma abrangência maior e mais rápida. Se eu não me engano, salvo melhor memória, em Mateus 10, diz também que ele escolheu 70 e nomeou para que fossem. Então tinha ali seus discípulos, 12, tinha mais 70. E então a abrangência e a velocidade com que isso se espalhava era muito grande. Era de um dinamismo muito, mas muito acelerado. Então, agora o problema toma então uma outra proporção ainda maior do que a segunda e do que a primeira. A primeira está na sinagoga, a segunda uma multidão vem a ele. Agora, nesse terceiro momento, ele distribui o seu poder, ou a virtude que está sobre ele, nos 12, em Mateus 10, se eu não me engano, para mais 70 e mais os 12. Então agora está ficando uma coisa muito maior, muito maior. Como falei ainda há pouco, está roubando a cena. Isso está ficando muito perigoso porque está roubando a cena dos fariseus. É aqui que está o problema. E se eles não conseguem acabar com o ministério dele, o que eles vão fazer? Mais para frente a gente vai ver isso. Eles vão começar a insultarem o ministério dele para que as multidões comecem a entrar em dúvida. Será que é assim mesmo?
Será que esses fariseus estão certos mesmo e a gente está acreditando em tudo isso que esse homem está falando? É de se pensar. Então, eles vão criar a dúvida. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Ele vai criar a dúvida. E quando a dúvida não funcionar, eles vão pro seu embate mais profundo, seu embate mais frontal para poder desqualificar o ministério. Vamos lá, seguindo. 20 e 21. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Aqui a gente tem um problema, que Jesus estava tão envolvido com o ministério, dessa coisa de espalhar o evangelho, né? Abençoar a boa nova, que ele estava... O foco dele era pregar, era curar, era ensinar, e as pessoas sempre queriam vê-lo, e ele estava sem tempo de comer. E os parentes dele perceberam que por algum motivo ele apresentava ali algum sinal ou alguns sinais de alucinação. Porque os parentes dele disseram, ele está fora de si. Ele não está tendo nem tempo de comer. Ele não está comendo. Ele está fora de si. Então os parentes dele vão, né, a mãe e os irmãos vão para tirá-lo dali, para que a coisa não piore. Mas, olha, você precisa comer, velho. Você precisa comer, você vai morrer, você vai desmaiar, olha como é que você está. Sabe? Então eles vão lá na tentativa de ajudar Jesus, mas a família dele não confiava nele, a família dele não acreditava que ele fosse realmente quem ele é. Então, essa moeda tinha dois lados, aliás, tem dois lados nessa moeda aqui. O lado de querer ajudar e o lado também de não confiar. Né? Eu acredito que isso está escrito no Evangelho de João. Teve uma festa e os irmãos dele foram, ele não foi, mas depois ele foi para essa festa. E aí está escrito que os irmãos dele queriam ver algum sinal, porque os irmãos dele não acreditavam nele, não confiavam nele. Então a família dele era meio com o pé atrás. E agora a família dele pensa, meu, olha, esse cara tá ficando maluco. Tá deixando de comer, ele tá alucinando. Então tem esse problema aqui também, tá? É muito importante salientar também isso aqui, porque vai fazer diferença para a nossa conclusão, lá quando chegarmos no verso 30, tá bom? Próximo bloco, verso 22 até o 26. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Então, os fariseus, eles aproveitam aquela deixa, né, de notarem que ele estava ali mostrando talvez, tá? Isso não está escrito, isso é o que eu penso, tá bom? Os irmãos dele, a família dele, perceberam que ele não estava comendo e eles disseram, ele deve estar fora de si. Concluo eu que ele apresentava algum sinal de alucinação, desidratação, alguma expressão facial que não estava muito bem ali para uma pessoa normal. Aí os fariseus, vendo essa situação, eles logo dizem, já sabemos, é aqui que começa o problema, esse embate frontal e mais intenso dos fariseus, quando eles dizem, vamos aproveitar que ele está mostrando algum sinal de que ele não está normal e vamos dizer que ele está sendo possuído por Beelzebu. Então, eles jogam essa dúvida para a multidão.
Olha, ele está sendo usado por Belzebu. Então, a multidão agora começa a duvidar. Porque, é verdade. Olha como ele está, olha como ele está, olha isso, olha esse sinal, olha aquilo. Então, isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. É confundir. Confundir para dispersar, para separar. Tá tudo ali homogêneo, tudo bonitinho, todo mundo acreditando, todo mundo pensando a mesma coisa. Você joga a dúvida, as pessoas começam a desconfiarem das outras e tal, acaba o negócio. E Jesus, percebendo isso, Jesus fala, olha, um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele não pode subsistir. Se um reino se divide, esse reino não pode subsistir. Ele está querendo mostrar aqui o seguinte. Eu estou pregando aqui o evangelho para que as pessoas se arrependam. Eu faço milagres pelo poder, pela virtude do Espírito de Deus que está sobre mim, para que as pessoas entendam claramente que esses milagres estão acontecendo e eu estou pregando, anunciando que elas se arrependam, porque essa era a mensagem de Jesus, assim que ele saiu do batismo, ele volta com a mesma pregação de João Batista, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Isso era a pregação dele. Arrependa-se. Eu estou mandando pessoas, eu estou pedindo, eu estou pregando aqui para a galera se arrepender dos pecados e estou anunciando a virtude do Espírito de Deus que está sobre mim, está curando, está libertando, e você está dizendo que isso é uma força maligna. Não vem de Deus, esse poder não vem de Deus. Mas as pessoas elas estão acreditando. O reino de Deus está prosperando. Significa que eu não estou contra o reino de Deus. Tá? É lógica, ele usou lógica na coisa. Se eu tivesse contra o reino de Deus, essa divisão, o meu ministério não prosperaria. Mas a prova de que o meu ministério é isento de tudo isso que vocês estão falando, é porque ele está prosperando. As pessoas estão acreditando, as pessoas estão sentindo. Mais do que uma simples pregação, mais do que simples palavras bonitas, elas estão sentindo, elas estão vendo, elas estão participando desse reino. A coisa está acontecendo de uma forma diferente. Por isso está fugindo ao controle de vocês. E se ele está prosperando, é sinal de que o Espírito de Deus está sobre mim. E eu estou fazendo a coisa que tem que ser feita. Belzebu, a palavra Belzebu em hebraico é Baal Zvuv. Baal Zvuv. Baal é senhor e Zvuv em hebraico é mosca. Mosca é até interessante porque o som que ela produz, né? Zum, 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 zum. Esse zvu, zvu, é mosca em hebraico. Interessante, né? Bem facinho de lembrar disso aí. Baal Zvuv, o senhor das moscas. Tá? Era uma divindade cananeia. Tá? Nós não podemos deixar de lembrar disso. Israel, como povo, como nação, se estabeleceu na terra dos cananeus, que depois passou a chamar a terra de Israel. Mas, né, é Canaã, é a terra dos cananeus. Então, eles estão aqui também, né, atacando Jesus, dizendo para a multidão, olha, esse cara aí que está pregando para vocês, ele está envolvido com idolatria cananeia. E existe a idolatria cananeia, esse Deus aí, esse Baal-zebu, é pelo qual, né, o Belzebu, o Baal-zebu, é pelo qual ele está fazendo todas essas coisas. Por isso que ele está fazendo esse monte de milagre. Mais uma coisa para a galera se afastar dele. Quer dizer que ele está fazendo isso pela virtude de um outro Deus que não é Deus, é idolatria, eu estou me envolvendo com ele? Opa, deixa eu me afastar dele.
Olha a artimanha dos fariseus, aonde é que está indo. Coloca dúvida, a galera vai começar a duvidar e vai começar a se afastar. Vamos acabar com essa hegemonia, vamos acabar. Dessa forma, as pessoas que têm um pouquinho de dúvida, quando elas ouvirem dizendo que isso é coisa, não é coisa de Deus, é coisa de demônios, então aí a galera vai ficar agora com raiva dele. Essa questão de demônios, ela não é difundida, não tem muita atenção na Bíblia judaica, né? No Antigo Testamento. Ela não é muito difundida, porque esse conceito de demônios não tem relevância. Porque na mentalidade judaica, se você teme a Deus e só a Ele você teme, não tem por que temer a alguma outra coisa. Isso é um dos princípios, desculpa, esse é um dos princípios de idolatria de um princípio judaico, tá? Qualquer vez que você temer, ou eu temer, qualquer coisa, semelhante ao temor que eu devo ter a Deus, ou maior, isso é idolatria, é um princípio de idolatria. Então, tá? Esse Baal Zevuv não é Deus, ele não existe. Nós temos ali, na Bíblia judaica, no Salmo 106, verso 37, e Deuteronômio 32, se eu não me engano, 17. Onde nós temos essas duas citações falando de demônios. A palavra demônio ali, em hebraico, é shedim. Aí é o plural, né? Demônios, shedim. Essa palavra shedim, ela significa simplesmente não Deus. É um não Deus. Tá? Não existe aquilo que vocês estão falando. A única coisa que existe é Deus. Não existe um outro Deus além de Deus. Tá? Moloque, como ali em Deuteronômio 32, 17, quando eles falam de Moloque, que ofereceram os filhos a Moloque, Moloque não existe. É uma divindade que simplesmente não existe. As pessoas inventaram, criaram para dizer que é um Deus, mas não existe. E as pessoas estão com medo dela. Estão adorando esse ser. Então, é um conceito de idolatria. Só que não é abordada muito na Bíblia judaica, no Antigo Testamento, porque isso não tem importância. Se temermos somente a Deus, nada pode nos afetar. Legal? Próximo verso, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Muito importante isso aqui, que Jesus, nesse único verso que ele está falando aqui, nesse único verso, verso 27, ele explica a natureza do poder que ele tem, da autoridade que ele tem, ele expressa isso de forma parabólica, tá bom? Que as pessoas, elas não entenderam, elas não participaram desse evento que Jesus participou, e ele agora, com um simples verso, ele explica o que é que está acontecendo. E ele fala um verso dizendo, olha, ninguém pode roubar os bens de um valente. Simplesmente entrando na casa dele roubando. Não. Você tem que entrar, dominar, né, amarrar, manietar. Depois sim você consegue roubar os bens dele. O que Jesus está querendo dizer aqui por trás ali, ó, né, entre linhas ali, né? O que ele está querendo dizer por trás desse verso? Veja, quando as pessoas, qualquer pessoa, não importa, está envolvido com algum tipo de comportamento que não é de Deus, algum tipo de comportamento pecaminoso, nós viramos refém desse tipo de comportamento. Qualquer coisa, qualquer tipo de pecado, tá bom? Uma vez que você se dá ao pecado, você se torna refém desse pecado.
E como é que faz para se livrar desse pecado? Tem que ter alguém mais forte do que você, mais forte do que eu, para nos tirar. Se nós não conseguimos nos livrar, obviamente, nós precisamos de um poder maior para poder nos tirar de lá. Uma pessoa, por exemplo, tá? Um exemplo básico aqui, simples até. Uma pessoa que não tem dinheiro algum e ela chega para mim, chega para você e fala assim, olha, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Você fala, poxa, como é que a pessoa dessa vai me ensinar a ganhar dinheiro se nem ela tem dinheiro? Você não acredita. Uma pessoa que ela trai a esposa, né, trai a família, se envolve com várias mulheres. Que moral que um cara desse tem para dar conselhos sobre fidelidade? Não tem moral nenhuma. Então nós precisamos de uma pessoa isenta do erro para poder aconselhar sobre algum tipo de erro para alguma pessoa. Ou, de repente, ela cometeu aquele erro e ela conseguiu superar aquele erro, ela está livre daquilo, então ela tem, sim, como base de experiência, poder aconselhar. Legal? Jesus está falando aqui, o que ele está falando aqui aconteceu em Mateus 4, do verso 1 ao 10. É a tentação que Jesus sofreu. O texto lá de Mateus 10, ele diz alguma coisa mais ou menos assim, olha. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a grandeza deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Uma coisa muito importante, gente, sobre essa questão aqui. Veja, Mateus 12, 33, 34 e 35, se eu não me engano, tá bom? Jesus ele fala assim, olha, existem, quando um espírito maligno ele sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, lugares desérticos. Ele fica ali de alguma forma tentando encontrar repouso. Então, quando ele vê que ele não acha repouso, ele lembra-se da sua antiga casa, do seu antigo receptáculo. Então, ele volta e encontra aquela casa adornada, limpa, e ele leva consigo mais 7 piores do que ele. Porque daí o segundo estado será pior do que o primeiro. Então era 1, depois traz mais 7, vira 8. Então a pessoa, quando ela cai de novo nesse abismo, ela cai muito pior. Muito pior. Então Jesus está dizendo aqui que esses espíritos, quando saem dessas pessoas, eles vão para lugares desérticos, lugares áridos. E Jesus estava justamente 40 dias e 40 noites no deserto, justamente para ser tentado. 1 João 2,16, João diz assim, olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, é do mundo.
Jesus, nessa tentação do deserto aqui, ele passou pela soberba da vida, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, né? Quando ali o tentador dizia para ele, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, né? Soberba da vida, a soberba da vida, a concupiscência da carne, né? Obviamente que a tentação da carne seria ali, ele transformar ali aquela pedra num pão, e a concupiscência dos olhos, aqueles reinos do mundo, a glória deles. E ele consegue transpor todas essas tentações. Quando começa ali, nem só de pão viverá o homem, né? Deuteronômio 8:3. Depois ele fala, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito em teus anjos, dará ordem a teu respeito, Salmo 91, 11 e 12. Depois ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás. Aliás, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Se eu não me engano, Deuteronômio 6:16, ou Deuteronômio 10:20. Depois, quando ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Aí eu fiz essa meia confusão, não sei se é Deuteronômio 10:20 ou se é Deuteronômio 6:16, mas é um desses dois que pode estar, de repente, invertidos ali, tá bom? A cabeça da cachola velha aqui, às vezes, dá um bug. Mas então, o que Jesus está querendo explicar aqui? Olha, que ele entrou na casa do valente. Quando ele consegue superar essas tentações, ele não se deixa dominar por nenhuma dessas coisas, ele domina o poder sobre o próprio corpo, ele domina a situação de modo que ele consegue ir até as outras pessoas e tirá-las desse buraco, tirá-las desse poço. Quando as pessoas se envolvem com práticas ilícitas, seja elas de qualquer natureza, elas são, como eu disse, escravas daquele tipo de pecado. Só que aí, quando Jesus ele fala, olha, eu superei tudo isso, quer dizer, ele entrou na casa do valente, ele amarrou, dominou o valente e ele consegue saquear os bens do valente. O que são esses bens do valente? O que são? São as vidas das pessoas que elas estão envolvidas com esse tipo de coisa. Elas são escravas e Jesus falou, olha, eu posso ajudar vocês, eu posso salvar vocês daí. Aí que os fariseus, eles conseguem entender esse conceito, porque eles eram hipócritas, alguns deles, tá bom? Alguns deles eram hipócritas, alguns deles enganavam, roubavam as casas das viúvas, roubavam as pessoas, roubavam a oferta das pessoas. Então eles não tinham moral para dizer que eles podiam ajudar as pessoas. Filho, sai daí, você vai cair, filho. Então eles não tinham moral para isso. E Jesus fala, eu tenho moral, eu estou fazendo isso aqui pela autoridade de Deus, eu tenho moral, porque eu fui tentado, eu passei, eu sou aprovado e eu posso ajudar vocês a se livrar disso. Os fariseus, alguns deles, não tinham essa moral. E eles queriam destruir a moral de Jesus. Tá entendendo onde é que o texto tá querendo nos levar? Agora a gente vai fechar tudo isso aqui, tá bom? Para chegar no nosso ponto, no nosso ápice. Vamos lá. Do 28 ao 30. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e de toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Então, Jesus ele diz aqui, olha, existem vários tipos de pecados e vários tipos de blasfêmias que vocês podem cometer. Vários. Vocês podem ser perdoados de tudo isso. Tudo isso vocês podem ser perdoados. Tem alguns textos até que ele fala assim, as blasfêmias que vocês blasfemarem contra o Filho do Homem pode também ser perdoado. Só que ele fala, a blasfêmia contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não pode ser perdoado. Por que não pode ser perdoado? Porque eles estavam
atribuindo isso aqui que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles estão atribuindo ao não Deus aquilo que é de Deus. Eles estão dizendo assim, olha, a virtude de Deus, do Espírito de Deus que está fluindo em você, está falando para as multidões. Isso aqui é coisa do diabo. Isso aqui é coisa dos demônios. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, contextualizada nesse texto aqui, significa isso. Atribuir insulto, atribuir calúnia, né? Você tira ali a obra de Deus e fala, isso aqui é obra de uma coisa maligna. Aí, como assim? Quer dizer que o inimigo agora, os demônios estão fazendo coisas boas? Eles falam, é isso mesmo, os demônios estão fazendo coisas boas agora, e é por isso que ele está fazendo tudo isso. Não tem sentido, não tem sentido. E Jesus finaliza assim, olha, porque diziam, tem espírito imundo. Eles diziam que o espírito que estava operando em Cristo era um espírito imundo. Por isso que Jesus diz, isso não vai ser perdoado de vocês. Atribuir, blasfemar a obra de Deus, blasfemar contra o Espírito de Deus, dizendo que a obra que ele está fazendo é coisa de demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito de Deus, beleza, galera? Bom, finalizamos o vídeo, expus, né, eu trouxe aqui um vídeo de forma expositiva, Marcos 3, do 1 a 30, de forma bem tranquila. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mais de 40 minutos. Mas assim, é necessário que se façam todas essas explicações, todas essas ponderações, porque existe uma construção textual, tá bom? Existe uma construção exegética de toda uma decorrência de fatos até chegarmos no ápice, tá bom? Começa ali na sinagoga, sai da sinagoga, tem a multidão, sai da multidão, escolhe 70, escolhe mais 12, conforme Mateus 10 e Lucas e Marcos 3. Então, esse poder é dividido, a obra que Jesus estava fazendo agora é ampliada, para agora numa dinâmica muito maior, e numa abrangência maior. Os fariseus, eles dizem que Jesus está possuído por Belzebu, porque ele estava mostrando sinais de alucinação. Jesus, ele diz que o reino ele não está trabalhando em divisão, ele está trabalhando em favor do reino, porque se ele não estivesse trabalhando em favor do reino, tudo que ele estava fazendo cairia por água abaixo, as pessoas iriam perceber isso. Ele explica que ele venceu tudo aquilo que estava sendo provado, e ele tinha condições de salvar as outras pessoas. E por fim ele diz, olha, tudo que vocês estão falando, que esse poder que o Espírito de Deus está fazendo é coisa do demônio, dos demônios, né, que o demônio é aquele Shedim que eu expliquei, que é um não-deus, é uma divindade cananeia, o Belzebu. Vocês estão falando que é coisa de Belzebu, isso não vai ser perdoado. Isso é blasfemar contra o Espírito de Deus. Beleza? Bom, gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha. Se quiser, pode deixar seus comentários ali embaixo. Legal, galera? Obrigado pela paciência. Forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Lembrando, hoje eu ia me esquecendo, eu vou também trazer algum vídeo aqui sobre 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre as questões do nosso corpo, do nosso templo, o que ele está falando, o que ele quer dizer com o nosso corpo ser morada do Espírito de Deus, e aquela coisa não pode ser destruído. Muitas pessoas falam que isso é pecado também, contra o Espírito de Deus e tal. Então, eu também vou fazer um vídeo sobre isso aí, tá bom? Forte abraço, galera. Obrigado, hein? Deus abençoe vocês.